Hoje quero conversar com vocês a respeito de Davi. Davi é descrito nas Escrituras pelo Senhor como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, que foi de pastor de ovelha a rei de Israel, foi um valente guerreiro. A história conta lá no livro de Samuel, no livro de Reis. Ele cometeu alguns pecados assim, graves, vamos dizer. A Bíblia relata cenas da vida de Davi que de fato vieram a macular a sua imagem com o Senhor. Ele é um homem de fé, ele era uma pessoa dedicada, ele fez o salmo, compôs o salmo com uma forma de canção de louvor a Deus, mas ele descumpriu mandamentos de Deus. E mandamentos como não cometerás adultério. Lá no 2 Samuel, capítulo 11, nós temos o relato de que Davi conheceu Batseba, que era casada com Urias. E Davi, enquanto Urias estava na guerra, Davi cometeu o ato de adultério. Eu não vou ler, porque ele é extenso, o capítulo 11, e tomaria muito tempo. E o objetivo aqui é justamente dizer que os servos de Deus têm que ter um cuidado redobrado. Porque assim como aconteceu lá em Lucas 4 com o próprio Cristo, o Messias, é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, acontece também com os servos do Senhor, com aqueles que o Senhor elege para demonstrar a sua fidelidade. Porém, Davi, depois que ele se tornou rei, ele cometeu excessos, como foi dito. E isso veio a trazer consequências na vida de Davi. Né? O filho que Betseba concebeu faleceu, esse filho não sobreviveu. E Davi foi punido por causa disso. Esse sofrimento da perda de um filho é uma punição que ele teve. Davi também foi punido quando recenseou o povo, que não era para recensear, não era para contar, e foi punido. E teve que escolher o tipo de punição que ele queria, entre a peste, entre a guerra, a perseguição, a fome, enfim. Os servos do Senhor estão talvez mais sujeitos do que os homens, do que as pessoas iníquas. Porque as pessoas iníquas, elas vivem no pecado, elas não estão minimamente interessadas em obedecer os mandamentos de Deus. Elas fizeram do mundo a sua casa, o mundo em termos de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, da desonestidade, de mentira, de falsidade, de engano, de homicídios, de toda forma de violação aos mandamentos. O iníquo ele adotou para si esse estilo de vida. Agora, o servo de Deus, no caso aqui específico de Davi, ele realmente prestava culto para o Senhor. Ele era voltado para o Senhor. Porém, ele foi usado pelo inimigo. Ele foi usado por diabo, por Satanás, para justamente tentar atingir a fidelidade que ele tinha com Deus. E aconteceu lá em 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Verso 2, capítulo 11, 2 Samuel. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Verso 3, Davi mandou perguntar quem era. Disse-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado a sua imundícia, voltou para sua casa. Verso 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Está aqui o pecado, a violação ao mandamento do Senhor, lá de Êxodo 20, não cometerás adultério. Está aqui a violação feita por Davi, registrada em 2 Samuel 11.
E o pior, depois que ele viu que a Betseba concebeu, que ela estava grávida, resultante daquela relação adulterina, ele foi culpado, ele causou a morte de Urias, do marido dela, justamente para tentar justificar, para tentar esconder aquele pecado. Então, depois que ele causou a morte de Urias, ele disse para o comandante, para Joabe, colocar Urias na frente de batalha, na guerra, e Urias acabou falecendo. Justamente ele planejou, ele arquitetou, né, esse plano de que Urias fosse falecer para ele assumir, então, casar com Betseba. Então, olha o que o diabo fez através de Davi. Ele foi usado pelo diabo. Ele é um homem de Deus, segundo o coração, que foi usado pelo diabo aqui. No capítulo 11 de 2 Samuel está claro isso. Então, é isso que se tem que ter atenção. Não é porque você é convertido a Deus, porque você está observando os mandamentos, porque você ora, porque você lê a Bíblia, porque você tem intimidade com o Senhor, que você não está sujeito a cometer uma transgressão grave como cometeu Davi. Isso é um emblema para nós. Davi não vigiou. Davi, ele se acomodou nesse momento aqui. E ele foi usado pelo inimigo e pagou um preço por causa disso. Foi usado até causar a morte de Urias, que era o esposo da Batseba, que é a mulher com que ele cometeu adultério. Olha a trama que ele se envolveu. Depois ele sofreu com os filhos deles, com briga entre filhos deles também, pela disputa. Depois ele cometeu também muitos homicídios, a Bíblia relata. Por que Deus não deixou Davi construir o templo? A casa dele, que seria o templo. Porque as mãos de Davi eram sujas de sangue. Ele cometeu muitos homicídios. Ele violou as leis do Senhor. Tanto que depois quem foi construir o templo, quem foi autorizado, escolhido por Deus, foi o filho dele, Salomão. Por quê? Porque as mãos dele eram cheias de sangue. Ele matou muita gente. Então não é porque você é convertido, que você lê a Bíblia, que nós lemos a Bíblia, nós somos convertidos e oramos, que não devemos mais vigiar. Devemos viver achando que vivemos inteiramente dedicados ao Senhor. Não, tem que vigiar, tem que julgar, tem que analisar a situação, não as pessoas. A situação em si, essa situação que eu estou vivendo, isso que eu estou passando agora, essa proposta que eu estou recebendo, essa oferta que está acontecendo na minha vida, essa coisa aparentemente boa, vem de Deus, viola os mandamentos ou não viola? Davi não fez esse julgamento racional. Davi não analisou a situação para ver se antes dele se envolver com Betseba ele estava transgredindo a lei de Deus. Não. Ele simplesmente seguiu os instintos dele, que foi o diabo. Então o diabo opera através do quê? Da nossa mente, dos nossos instintos, dos nossos sentidos. E se você quer seguir ele, basta seguir os sentidos, os instintos. Porque ele bombardeia de emoções, ele bombardeia todo mundo de pensamentos para levar você a pecar. Então não vamos cair como cair Davi. Vamos ser atentos, vamos observar, vamos analisar a situação e vamos orar para o Espírito Santo. Pedir força para ele, constante oração, para que nos livre das tentações. Assim como fez Cristo, que é um exemplo de triunfo. Se Davi é o emblema da queda, Cristo é o triunfo, porque isso não aceitou as propostas do diabo. Ele rejeitou e ele foi bem sucedido lá em Lucas 4. Ele não aceitou e Deus glorificou ele. Deus honrou ele. Então nós não temos que aceitar a proposta do diabo, seja ela qual for. Para isso tem que estar atento, tem que estar em oração. E tem que questionar, tem que ser racional. Isso aqui vem de Deus? Essa situação que me apareceu na minha vida vem de Deus? Viola os mandamentos ou não viola? Se viola, se há algo que atenta contra a vontade de Deus, contra a orientação do Senhor, pode se afastar. Pode se afastar porque isso é do inimigo. Então nós temos que orar, manter vigilância e oração. E lendo a palavra de Deus. É isso que eu tenho para vocês. Deus abençoe a todos.